Olá a todos e bem-vindos ao minicurso de Soluções Práticas para a Manutenção de Software. Eu sou Gustavo e desde já eu agradeço a presença de todos aqui. Esse minicurso foi originalmente apresentado na Escola Regional de Engenharia de Software de Dois Vizinhos e como a gente teve alguns problemas técnicos, eu resolvi gravar esse minicurso para vocês poderem acompanhar aos poucos tudo que eu vou mostrar aqui. Então, o objetivo geral desse minicurso é mostrar algumas ferramentas feitas na academia, ou seja, no contexto de pesquisa de mestrado e doutorado, e que tem uma aplicação prática para a engenharia de software. Nesse caso, eu estou mais focando na manutenção de software, mas como vocês verão após esse minicurso, essas soluções podem ser aplicadas no dia a dia de desenvolvimento também. Então, só para completar a introdução, eu fiz a graduação na UFCG, na Federal de Campina Grande, na Paraíba. Depois eu fiz o mestrado na UFMG. Eu tive a oportunidade de fazer Ciências Sem Fronteiras e fui para a França, na Universidade de Lille. E desde então eu estou fazendo pós-doutorado na USP com a orientação do professor Fábio Com. Então, para começar, o que seria manutenção de software? De acordo com o glossário da I3E, a manutenção é o processo de realizar mudanças no sistema após a sua entrega, ou seja, as funcionalidades já foram implementadas e do ponto de vista do cliente o software funciona, mas no entanto algumas mudanças adicionais são necessárias, por exemplo, para a correção de bugs ou falhas, para melhorar a performance e para adaptar o sistema a um novo ambiente, uma nova plataforma, um novo sistema operacional. E dentro da manutenção de software nós temos 4 tipos de manutenção e nós vamos focar aqui na manutenção preventiva. Então, segundo o padrão ISO, a manutenção preventiva consiste em modificações com o propósito de prevenir problemas que possam ocorrer futuramente no software. Essas atividades incluem, então, a remoção de violações de design, como código duplicado, classes e métodos muito grandes, e também inclui, por exemplo, atualizar a documentação para melhorar a compreensão do sistema por novos desenvolvedores e também melhorar a estrutura modular para que o software faça sentido como um conjunto de componentes. Só que na prática as atividades de manutenção se misturam entre si. Então, desenvolvedores podem adicionar funcionalidades enquanto refatoram código, erros podem ser corrigidos enquanto o sistema é migrado para outra plataforma, entre outros exemplos. Então, seja qual for o objetivo da manutenção, a grande maioria dos estudos afirmam que a maior proporção do custo e do esforço total investido em software é dedicado em sua manutenção, no caso de 2/3 a 90% do custo total. Esse custo para manutenção, então, vai variar para diferentes organizações e sistemas, mas algumas razões para essa complexidade incluem: por exemplo, após a entrega do sistema, é normal que os desenvolvedores sejam remanejados para outras equipes. Então, os novos integrantes da equipe na equipe original que desenvolveu o software terão um esforço inicial para entender o sistema e as decisões de projeto envolvidas para poder propor modificações. Além disso, em muitos casos o sistema é desenvolvido para entrega. Então, restrições de tempo fazem com que decisões questionáveis de projeto e de design que vão tornar o sistema mais difícil de modificar no futuro. E por fim, a própria equipe de desenvolvimento pode ter pouca experiência em boas práticas de programação ou pouca familiaridade com o domínio da aplicação. Portanto, como consequência, o sistema vai se tornar mais complexo e ocorrem gradualmente deteriorações na qualidade do código e do design. A arquitetura ou como o sistema foi concebido originalmente já não se assemelha mais a como o sistema está atualmente desenvolvido. Gambiarras e correções feitas na pressa fazem com que o sistema se torne mais difícil de ser corrigido futuramente. E, no final, a própria atividade de manutenção preventiva, ou seja, de prevenir
problemas futuros, entre outras atividades de manutenção, são feitas sem muito critério ou deixadas para depois. Então, a ideia geral das soluções que irei mostrar aqui partem de um modelo de qualidade. Ou seja, o arquiteto, se houver, ou responsável pelo sistema como um todo, especifica um conjunto de restrições de como os componentes do sistema devem depender entre si ou devem ser especificados. Daí, uma ferramenta de checagem pega o código-fonte e essas restrições como uma entrada e retorna um conjunto de violações que devem ser corrigidas. No entanto, nós temos diversas ferramentas no estado da prática que realizam essa checagem, como o Design Wizard, o Structure 101, o Find Bugs, entre outras ferramentas. O desenvolvimento de estratégias para corrigir essas violações então fica a critério dos desenvolvedores, e é uma tarefa que vai requerer uma expertise sobre o código e que toma tempo de desenvolvimento e teste. Nesse sentido, as ferramentas que eu vou apresentar aqui, elas pegam essas violações que foram retornadas pela ferramenta de checagem no slide anterior e a partir de alguns pré-requisitos elas vão recomendar transformações de código automáticas para corrigir essas violações. Então, o paralelo seria o Quick Fix do Eclipse, que mostra no código problemas de compilação ou problemas de design, e ao mesmo tempo, quando o desenvolvedor coloca o mouse em cima do problema, o próprio Eclipse sugere algumas transformações que podem ser feitas automaticamente para remover essas violações. Então, nesse sentido, eu vou dividir o minicurso em duas partes. Nessas duas partes apresentarei ferramentas de checagem de restrições em dois sentidos. Um para restrições arquiteturais e regras de dependência do tipo módulo A não pode depender de módulo B, e regras de qualidade de código, que no exemplo bem simples de que variáveis temporárias declaradas dentro de um método devem ser acessadas. Vamos aprender então como definir essas restrições e, além disso, as duas ferramentas recomendam transformações de código para corrigir as violações encontradas. E por fim, essas soluções são implementadas em ambientes de desenvolvimento distintos. A análise de restrições arquiteturais como um plugin do Eclipse e as regras de design ou de qualidade de código são desenvolvidas no ambiente Faro Smalltalk. Então, nessa primeira parte, eu vou mostrar uma ferramenta que especifica regras de dependência entre componentes Java. O DCL, o Dependency Constraint Language, é uma linguagem de domínio específico para a especificação de restrições ou regras de dependência entre módulos Java. Esta linguagem conta então com duas ferramentas, o DCL Check, que é um plugin do Eclipse para verificação automática dessas restrições e exibição de notificações de violações de dependência na ideia do Eclipse, e o DCL Fix, que fornece sugestões de refactoring para a correção das violações encontradas no estilo do Quick Fix já existente no Eclipse. O DCL possui 4 tipos de restrições de dependência. O só módulo A pode depender do módulo B, módulo A pode depender apenas do módulo B, módulo A não pode depender do módulo B, e módulo A tem que depender do módulo B. Vale lembrar que esse depend, ou depender, é um termo geral que pode ser definido mais especificamente em, por exemplo, implement no caso de implementação de interface, extend no caso de extensão ou subclasses, create para criação de objetos de uma classe específica, declare para a declaração de variáveis de um tipo específico, access para acesso a variáveis de um tipo,
throw para lançamento de uma exceção específica ou use annotation para utilização de anotações ou uma anotação específica. Então, para esses tipos de regras, os tipos de violações seriam, no caso de only module A can depend module B, significa que qualquer outro módulo C que dependa do módulo B será uma violação. Para a segunda regra, module A can depend only module B, quer dizer que se o módulo A depender de um outro módulo C, essa dependência vai ser uma violação de dependência. Para a terceira regra, module A cannot depend module B, quer dizer que se o módulo A acessar ou depender de alguma forma do módulo B, essa dependência vai ser uma violação. E a quarta, que é uma violação de ausência, quer dizer, module A must depend on module B. Se module A não depender do módulo B, então essa não dependência vai ser uma violação. Para quem quiser acompanhar a demonstração aqui, você vai precisar do Eclipse Neon ou versões anteriores instalado na sua máquina e em seguida instalar o plugin a partir dessa URL aqui. Então pause o vídeo ou pegue o link nos slides que eu deixarei disponível no box de descrição desse vídeo e eu vou abrindo meu Eclipse e realizando a instalação para vocês verem. Então vou aqui abrir o Eclipse Neon. Ok. Vou aqui no Help, Install New Software, pegar esse link que eu vou compartilhar com vocês. Selecionar o plugin. Ele vai calcular as dependências necessárias. Vou dar Next, aceitar a licença e terminar. Ok, eu vou precisar restartar o Eclipse. E aqui eu já estou com o plugin instalado. Eu posso ver ele aqui, Installation Details. Ver que eu tenho aqui o DCL Suite instalado. Voltando para a apresentação. Em seguida nós vamos precisar de um projeto para analisar. Eu vou escolher um projeto open source chamado RefDiff. O RefDiff basicamente analisa commits do GitHub e infere refactorings que foram aplicados nesse commit analisado. Refactorings como extract method, move method, extract class, o extract superclass, por exemplo. Refactorings como extract method, move method, extract superclass são tipos de refactorings que são inferidos a partir dessa ferramenta. Então, para baixar o código desse projeto, basta buscar RefDiff no GitHub, fazer um git clone ou baixar o código diretamente pelo site. Vou fazer aqui. É importante também executar o script Gradle. Então vou acessar aqui a pasta onde eu baixei o RefDiff. RefDiff master Gradle Eclipse.
Esse comando vai baixar todas as dependências necessárias para o projeto e deixar ele compilável para o Eclipse para a gente poder manipular esse projeto. Acabou aqui. Nós vamos voltar para o projeto. Então, vou importar o projeto para o Eclipse. Tem que selecionar aqui. Ok, finish. Tá ótimo. Importei todo o projeto aqui. Então, como eu expliquei, esse projeto vai identificar ou inferir refactorings que foram aplicados no commit do GitHub. E essas estratégias para inferência são reunidas todas nesse pacote lsclipse.rules. Então nós temos todos os refactorings aqui, de compose conditional, extract method, inline temporary. Todas essas regras são implementadas com nome, com expressão e como uma query que vai inferir a partir das dependências que foram adicionadas ou removidas dentro de um commit. Ela vai tentar inferir que ocorreu, por exemplo, um inline temporary aqui no commit. Todas as regras são especificadas assim e elas todas implementam uma interface em comum chamada rule. Então nós vamos começar a brincar com essas regras e especificar restrições de dependência usando o DCL. Então, uma das regras que nós podemos especificar aqui para esse projeto é dizer que apenas regras aqui dentro desse pacote lsclipse.rules podem implementar essa interface rule. Então, como é que eu vou especificar a minha primeira restrição de dependência aqui nesse projeto? Só clicar com o botão direito no projeto do Eclipse e vai aparecer uma opção aqui chamada Enable DCL Check. Se eu clicar, ele vai criar um arquivo texto .dcl, que é o arquivo que você vai especificar as restrições de dependência nesse projeto. Então posso começar a escrever aqui que only lseclipse rules ponto asterisco, porque eu quero pegar todas as classes desse pacote, can implement, porque é uma implementação de interface. Qual interface? lsclipse.rules.rule. A partir do momento que eu salvar esse arquivo, essa regra de dependência vai ser avaliada em todo o projeto que eu especifiquei essa regra. No caso, o projeto lsclipse. Então, vou salvar aqui. Acredito que não deu nenhum erro, porque todas as classes que implementam essa interface estão aqui. Mas, se eu mover uma classe propositalmente para outro pacote, vamos ver se acontece alguma coisa. Então, rename method que estava compilado e estava ok anteriormente, agora tem uma notificação aqui, como se houvesse um erro de compilação no Eclipse. Então, se a gente colocar o mouse em cima dessa notificação, ela vai informar que essa herança da interface rule não está de acordo com a arquitetura que foi especificada nessa regra de dependência. Ou seja, se apenas as classes do pacote lsclipse rules
podem implementar essa interface rule. Então, uma classe que não está nesse pacote e implementa essa interface é uma violação arquitetural. Se eu apagar aqui ou comentar essa regra e salvar, vocês vão ver que a notificação no rename method que eu acabei de mover para outro pacote sumiu. Eu vou reativar aqui essa regra e a notificação reapareceu. Se eu mover a classe rename method para o pacote original onde ela estava, essa notificação também some. Outra regra que podemos criar é dizer que nenhuma classe especificada aqui nesse pacote ls-eclipse rules não podem criar instâncias de regras. Nós vamos deixar a criação de regras para os outros pacotes aqui do meu projeto. Então nós vamos especificar aqui que ls-eclipse rules.asterisco cannot create ls-eclipse rules.rule e colocar um maisinho aqui para especificar que essa regra vale para todas as classes que implementam essa interface. Então vou salvar aqui. O DSL vai analisar todas as classes do meu projeto e vai analisar essas regras de dependência, e vamos ver aqui que há duas violações a essa regra. Eu vou só comentar a primeira para não confundir com o que a gente já fez. Então nós temos duas classes aqui que violam essa regra. Vamos abrir aqui a Decompose Conditional e vamos ver que existe 3 criações de instâncias de extract method nessa classe. Se nós clicarmos aqui, uma coisa que eu não mostrei foram as sugestões de refactoring. Então nós vamos clicar nessa notificação. Então nós vamos ver que o DCL sugeriu substituir a criação direta de um objeto extract method pelo uso da classe factory. Então se nós clicarmos aqui, ele vai substituir o trecho de código que estava retornando a violação à regra de dependência por uma chamada à classe factory. Nós vamos aqui precisar de um nome extract method, por exemplo, que vai criar uma instância de extract method, e nós vamos corrigir essa violação. Vamos olhar aqui a outra classe que estava retornando uma violação, e nós vamos ver que a própria classe factory está dentro do pacote ls-eclipse rules. Então todas as instanciações desse pacote estão nessa classe factory, e que, por exemplo, essas instanciações são retornadas como violação. Então talvez a melhor implementação seria deixar essa classe rule factory em outro pacote. Então, vou, por exemplo, mover essa classe para outro pacote e as violações sumiram. Tá. Então, já que visitamos a classe factory, nós podemos também especificar uma regra de dependência que diz que apenas a classe factory pode criar instâncias de regras. Então eu vou comentar essa regra aqui. Então meu projeto está todo sem violações, e vou especificar que apenas only ls-eclipse
.rules. Eu movi para outro pacote no caso, então é utils.ruleFactory can create lseclipse.rules.rule+. Se eu salvar mais uma vez, ele vai verificar para todas as classes e vai mostrar novamente a classe DecomposeConditional, que está criando 3 instâncias de extract method. Se eu clicar, ele vai de novo sugerir a substituição da instanciação direta por uma chamada à classe Factory. E nós vamos ver também que a classe RuleFactory está sem violações porque nós especificamos uma regra dizendo que só essa classe pode instanciar diretamente as regras aqui implementadas nesse projeto. Então, voltando para a apresentação, eu coloquei as regras utilizadas nessa demonstração nos slides, então se vocês quiserem copiar e brincar com essas regras, fiquem à vontade. E para concluir essa primeira parte, nós vimos uma linguagem de domínio específico que é simples, para especificação de regras ou restrições de dependências entre módulos Java. Essas regras ou essa especificação promove uma comunicação entre os interessados, os desenvolvedores e os responsáveis pelo código, porque a visualização dessas violações vai mostrar para os desenvolvedores o que eles podem ou não fazer, ou que dependências ou não eles podem criar entre os objetos que eles estão implementando. E nós vimos também que essa solução está totalmente integrada com o Eclipse, então em nenhum momento você sai do ambiente de desenvolvimento e as violações são mostradas como erros de compilação ou erros de design que a própria interface do Eclipse provê. Em seguida, na segunda parte, eu vou apresentar o NextQA. Ele vai seguir uma ideia parecida com o DCL que acabamos de ver, mas o QA vem de Quality Assistant, que é uma ferramenta que avalia regras de qualidade de código-fonte e mostra violações para o desenvolvedor na plataforma Faro. Em comparação com o DCL, o Quality Assistant é mais focado em regras de qualidade, identificação de violações de design, code smells, que são comuns a diversas linguagens de programação. No entanto, a ferramenta também propõe uma API para a definição de novas regras, que podem ser utilizadas para uma aplicação específica ou um domínio específico. E como parte do meu doutorado, eu propus uma API para a especificação de refactoring para a correção automática das violações encontradas. Para exercitar essa ferramenta e essa API de especificação de refactorings, nós vamos criar uma regra de qualidade bem simples. Nós vamos identificar em métodos se há variáveis temporárias declaradas e que não são acessadas. E a sugestão de correção para essa violação será, portanto, remover essa variável temporária automaticamente. Para acompanhar essa demonstração, eu peço que primeiramente vocês instalem o Faro. Eu vou fazer a instalação aqui para vocês verem. Uma das formas de instalar é executando esse comando aqui, que vai funcionar para máquinas Mac e Linux. Se o seu Windows não tem o comando bash, eu sugiro para visitar o site faro.org e aqui na página de downloads e baixar a versão do Windows. Vou fazer aqui na linha de comando para vocês verem como é que fica.
Pronto. Então, visitando essa pasta, você verá os dois arquivos principais. Um deles é um executável, que é a máquina virtual na qual o Faro irá rodar. E em seguida o arquivo .image, que é a imagem na qual você vai criar e modificar o seu código. Para abrir, basta arrastar o arquivo image para a máquina virtual. Ok. E aqui vamos ter a interface principal do Faro. E nós vamos utilizar aqui nesse mini curso 3 ferramentas principais. A primeira, o System Browser, que é o navegador de pacotes do Faro. E aqui você pode navegar nos pacotes no primeiro painel, as classes no segundo e os métodos aqui no quarto. Pode visitar qualquer método aqui, modificá-los, inspecioná-los e por aí vai. Vamos deixar aqui em aberto para utilizá-lo depois. A segunda ferramenta que nós vamos utilizar é o Playground, que funciona como um console em que você pode escrever expressões e avaliá-las. E por fim, a última ferramenta que utilizaremos será o Debugger. Se eu selecionar essa expressão aqui, clicar com direito e em Debug It, nós vamos abrir o Debugger, que ele vai funcionar como um debugger comum, que você pode reavaliar uma execução, inspecionar os objetos utilizados, selecionar cada passo da execução e por aí vai. Nós vamos começar então nossas atividades instalando o NextQA. Eu coloquei um comando disponível aqui nos slides para vocês executarem. Então é só copiar aqui esse comando, colar no Playground, selecionar o texto e clicar em Do It, ou apenas o Command D. Será suficiente. Esse comando vai então instalar as dependências necessárias e o código do projeto em si, para nós podermos brincar com esse projeto. Ok. Em seguida nós vamos criar a base da regra que iremos criar aqui, como ela vai ser visualizada e como ela vai ser especificada como uma classe nesse sistema. Vamos primeiro aqui criar um pacote, então clicar com direito aqui, Add Package, colocar o nome Eris e vamos criar uma nova classe nesse pacote. Nós podemos ver aqui que o próprio System Browser fornece um template para a criação de uma nova classe. Nós vamos criar então uma classe chamada ER variável temporária rule, e que em vez de estender a classe object, vamos estender a classe RE abstract rule. Vamos salvar com Ctrl S e aqui temos uma nova classe. Essa classe aqui é RE abstract rule, é a classe base para a criação de regras de qualidade no Quality Assistant. Então nós vamos criar uma nova subclasse a partir dessa classe base. Em seguida nós vamos criar 3 métodos nessa classe. Primeiro, se nós clicarmos aqui na categoria, nós vamos ter também um template para um método em Faro. Então nós vamos criar um método chamado group, que vai retornar um string para a classificação dessa regra dentro do sistema aqui. Então eu vou colocar o nome optimization para classificação
Como essa é a primeira modificação que eu estou fazendo aqui na imagem, ele vai pedir um nome para que os métodos salvos nessa imagem estejam com um stamp de quem os criou. Então vou colocar aí o meu nome de usuário, certo. Vejam que até o momento a sintaxe é bem simples. Aqui nós temos o nome de um método, usamos o sinal circunflexo para denotar um retorno e um string que é denotado por aspas simples. Em seguida, nós vamos criar o nosso segundo método, que é chamado name, que vai retornar o nome dessa regra para visualização. Então vamos dizer variável temporária deve ser acessada. Vamos salvar de novo. Nós temos aqui dois métodos. E nosso terceiro método vai ser o método rational, que vai explicar para que serve a regra que nós vamos criar. Então vou dizer aqui, esta regra verifica se variáveis temporárias em um método estão sendo acessadas. Salvar de novo. Até o momento nós especificamos como a regra será exibida. Então em seguida nós vamos adicionar um pouco de lógica a essa regra que nós criamos. Então vamos criar mais 3 métodos nessa classe. Para isso nós vamos aqui nesse botão chamado class e vamos criar 2 métodos que são equivalentes aos métodos estáticos em Java, que são aqueles métodos que você pode invocar a uma classe. Então um dos métodos vai ser o checks method, que vai indicar que essa regra vai ser avaliada apenas a métodos, então vou dizer true, salvar, e em seguida nós vamos criar o método unique identifier name, que será utilizado internamente pelo Quality Assistant para recuperar as regras para análise. Então nós vamos dar um nome aqui, R variável temporária. Salvar também. Então voltaremos aqui para a classe para adicionar mais um método para adicionar lógica nessa regra. Então método basic check. Esse método é o método principal das regras do Quality Assistant. Ele vai receber um objeto representando uma classe, um método, etc. Ou seja, um elemento de design, e ele deve retornar um booleano indicando se esse elemento viola ou não a regra de qualidade. A notação para métodos com argumentos é o de 2 pontos, seguido pelo nome do argumento. Nós podemos adicionar mais argumentos aqui, another object, por exemplo. Mas a assinatura do método que nós vamos utilizar aqui tem apenas um argumento. E por hora, nós vamos apenas retornar true, que nós queremos testar se essa regra vai ser executada. O que podemos concluir até então, a partir dos métodos que nós criamos. Primeiro, essa regra vai só analisar métodos e ela vai sempre retornar true, ou seja, nesse objeto aqui ela vai receber um método e ela vai sempre retornar true, ou seja, quaisquer métodos que serão avaliados pelo Quality Assistant vão ser marcados como violação nessa regra que a gente criou. Portanto, para testar se a regra está funcionando, vamos primeiro resetar a ferramenta Quality Assistant para que ela considere a regra que acabamos de criar aqui.
Então nós vamos voltar para o playground e executar RE role manager reset. Command D ou apenas conduit aqui. Em seguida nós vamos revisitar o método BasicCheck. Então se eu selecionar aqui qualquer outro método aqui, ele vai retornar uma violação com a regra que a gente acabou de criar aqui. Se eu clicar, primeiro que ela está mostrando o nome que nós especificamos no método name. Se clicarmos aqui nesse ponto de interrogação, nós vamos ver o resultado do método rationale que nós acabamos de criar. E como a verificação vai retornar sempre true, então não importa o que eu fizer com o método e não importa o método que eu selecionar aqui, a ferramenta vai sempre me notificar uma violação. Então agora que nossa regra já funciona, mais ou menos, né? Nós vamos começar a brincar com o código e colocar uma lógica de verdade dentro dessa regra. Para começar, nós podemos adicionar uma variável temporária sem acesso dentro desse método. Então, para declarar uma variável temporária aqui em Faro, você coloca os nomes entre barras verticais, dessa forma. Veja que já existe uma regra do tipo no Faro, que está marcando aqui a variável temporária que eu criei e colocando uma notificação. Então eu vou apenas omitir essa notificação para não prejudicar a nossa demonstração aqui. Pronto. O que nós podemos fazer agora é debugar como esse método BasicCheck é executado, para saber como é esse objeto que esse método recebe como argumento. Uma das formas de adicionar um breakpoint é adicionando halt now na linha que você deseja debugar e o que vai acontecer assim que eu salvar esse método. Primeiro, o Quality Assistant vai reavaliar esse método com todas as regras de qualidade disponíveis, incluindo a regra que nós estamos trabalhando no momento. E em segundo lugar, consequentemente, esse método BasicCheck vai ser executado no próprio método, disparando o halt e acionando o debugger em seguida. Nós vamos então salvar o método. Ctrl S. Certo. Então o debugger foi acionado e se selecionarmos aqui o último comando executado, que foi o halt now que nós criamos, e se selecionarmos o argumento enObject, que está sendo recebido aqui como argumento nesse método, nós vamos ver que o argumento enObject é o próprio BasicCheck, o próprio método BasicCheck. Podemos então inspecionar esse objeto separadamente usando o comando Command I, o Ctrl I. Um detalhe interessante sobre o Faro é que ele se trata de um ambiente vivo, no sentido que tudo aqui, representado na imagem, é um objeto. Sejam elementos de interface gráfica, sejam métodos como este, que estamos avaliando no momento, classes, etc. E uma forma de interagir com esses objetos é mandando mensagens para eles, o que seria equivalente a invocar métodos no mundo Java. Como estamos inspecionando o método BasicCheck, podemos, por exemplo, escrever self aqui, self, que é equivalente ao this em Java, e perguntar qual o seu nome, por exemplo, self name, command P, o nome do método, qual o seu código fonte em texto, então source code,
Posso perguntar qual é a sua AST, a sua árvore de sintática. Command I vai apresentar aqui a árvore sintática desse método. E com a AST eu também posso perguntar quais são as variáveis temporárias, all temporary variables. Eu vou receber uma coleção só com uma variável. Note que tudo isso está acontecendo enquanto o debugger ainda está aberto, ainda está acionado. Nesse sentido, nós podemos começar a implementar a lógica de fato dessa regra. Nós vamos pegar, deixa eu fechar aqui. Nós vamos pegar esse objeto, que é um método que nós já verificamos aqui. Object. Podemos pegar sua árvore sintática, representando o método que está sendo recebido como argumento, e pegar todas as variáveis temporárias. Aqui nós já temos todas as variáveis temporárias do método que nós estamos analisando. Podemos pegar também em seguida todos os acessos a variáveis. Eu posso pegar nObject st all accesses, deixa eu dar um command I, tenho todos os acessos a variáveis ou a classes nesse método, incluindo variável. E como eu estou recebendo aqui objetos, eu quero só saber o nome deles, então eu posso usar a mensagem collect e pegar só o nome. Eu vou selecionar aqui, dar um Ctrl I, e aqui eu só tenho os nomes dos acessos a variáveis dentro desse método. Então, tenho uma lista de variáveis temporárias no método, eu tenho uma lista de todos os acessos a variáveis nesse método. O que eu posso fazer em seguida é só fazer um match dessas duas coleções e verificar se existe alguma variável temporária que não está sendo acessada, ou nesse caso, como estamos vendo aqui, a própria variável que nós criamos e não tem acesso está na lista de acessos, porque a declaração da variável conta como um acesso, da forma como ele está implementado aqui. Então eu vou criar uma variável temporária aqui só com o método, o AST, só para guardar essa declaração aqui. Fazer AST é igual nObject AST. Posso salvar também numa variável temporária todos os acessos, porque eu vou usar depois. E posso também verificar para todas as variáveis temporárias quais delas está declarada apenas uma vez ou nenhuma vez dentro dessa coleção de acessos. Então, para fazer essa checagem, vou usar a mensagem nSatisfy. O método nSatisfy ele vai ser avaliado dentro de uma coleção, nesse caso a coleção de todas as variáveis temporárias, e vai avaliar um bloco dentro dela. E esse método vai retornar true se ao menos um elemento dessa coleção satisfizer uma determinada condição. E essa condição é de ocorrer nessa outra coleção aqui de acessos uma ou nenhuma vez. Então vou colocar aqui, recebe um elemento que é uma variável, e aí eu vou contar dentro dessa coleção accesses quantas vezes ela é declarada dentro dessa coleção. Então vou fazer accesses count
tempo var é igual a var menor ou igual a 1, que é tempo. Então, retomando aqui, eu vou pegar todas as variáveis temporárias, vou verificar se ao menos uma variável temporária satisfaz essa condição. E qual é essa condição? A contagem, o número de vezes ou o número de ocorrências dessa variável dentro da coleção de acessos for menor ou igual a 1. Isso vai dizer que ela foi apenas acessada uma vez ou nenhuma vez. E como a declaração de variáveis temporárias conta como um acesso, eu deixei 1 e não 0 aqui. E não vou mais retornar true porque eu já estou fazendo minha verificação aqui. Então vou retornar o resultado dessa mensagem. Vou apagar isso daqui e vou salvar. Então, para verificar se essa nova regra ou essa nova lógica da regra está funcionando, nós podemos ver que nesse método aqui a regra está sendo acionada. Se eu olhar outro método aqui, ela não está mais aparecendo. Se eu tirar essa variável daqui e salvar, a violação da regra some. Se eu colocar outra coisa aqui, salvar, ela aparece novamente. Nesse momento, a nossa regra, da forma como ela foi concebida originalmente, funciona, só que essa regra não informa qual a variável temporária está violando a regra, nem é exibida outra informação útil para o desenvolvedor. Eu vou mostrar mais por cima outra forma alternativa de realizar esse teste ou essa verificação da regra usando outro método chamado check for critics do. Esse método check for critics do, ele vai ter o mesmo objetivo do método basic check que nós criamos anteriormente e que eu acabei de deletar. Só que a única diferença é que para cada variável temporária que não vai ter acesso encontrada no método analisado, ele vai chamar o método criticsDo, passando essa variável temporária como argumento. Ele vai chamar o método criticFor para essa variável que eu encontrei. Em seguida, nós vamos poder indicar visualmente no método qual a variável está violando a regra e posteriormente sugerir uma correção. Então nós já criamos esse método check for critics do, que tem 2 argumentos, só que nós não implementamos esse método critic for. Então vou mostrar bem por cima também a solução dele e vou explicar mais ou menos o que o método faz. No outro método check for critics do, nós estamos, para cada variável temporária não acessada, nós estamos chamando o método critic for com essa variável temporária como argumento. E o que esse método está fazendo basicamente é, primeiro, mostrando ou dando destaque no código-fonte do método qual o nome da variável que está violando essa regra e também mostrando o nome da variável naquela notificação nessa notificação aqui que fica embaixo do browser ou do editor de código-fonte. Então, se nós salvarmos esse método aqui e voltarmos para o método que tinha a variável temporária, nós temos o nome da variável que está sendo declarada de não acessada no método, e se nós clicarmos na violação aqui embaixo,
ela vai ser destacada no método que nós estamos analisando. E para completar essa demonstração com o NextQA, nós vamos sugerir a correção automática de violações dessa regra que nós criamos. Se nós darmos aqui um Shift Enter e procurar a classe RB, remove temporary variable, nós vamos achar essa classe que é responsável por remover automaticamente variáveis temporárias de métodos. Aqui nos comentários, nós podemos ver um exemplo de uso dessa classe. Vemos que precisamos apenas informar o nome da variável, o nome do método e o nome da classe que nós vamos modificar. Então, nós vamos copiar esse template aqui. Nós vamos reutilizar no método criticFor, mas de uma forma diferente. Nós vamos fazer duas coisas aqui. Em vez de usar essa classe TrivialCritic, nós vamos utilizar TransformationCritic. E após a declaração dessa notificação, nós vamos escrever critic refactoring e passando a declaração daquela transformação que nós copiamos. Só que aqui na variável nós vamos pegar a variável que nós pegamos aqui dos argumentos, então temp var name, temp var name. Nós vamos pegar o método, então temp var method node selector, que é o nome do método ou a assinatura do método, e temp var method nodes method class, que é a classe que está declarando esse método aqui. Nós vamos salvar, voltar ao método que nós temos uma variável temporária sem acesso, e podemos ver que a notificação mudou novamente. Além do nome da variável temporária estar aparecendo aqui, e quando eu clicar na notificação, o nome da variável ser destacado aqui no método, nós vemos também uma nova opção aqui, chamada Automatically Resolve the Issue, e que quando clicarmos nessa notificação, uma nova janela vai se abrir e mostrar o resultado da transformação sugerida. Com essa transformação, é remover a variável temporária que estava aqui. Podemos aceitar a transformação se ela estiver correta e dar um OK. E assim o método foi corrigido automaticamente. Nós vamos adicionar outra variável sem acesso, salvar, aparece novamente uma notificação nova, clico na notificação, ela aparece aqui no corpo do método, clico na solução, na recomendação, verifico o método alterado, se tiver tudo corretamente eu dou um OK e o método voltou ao normal. Nós vamos voltar agora para a apresentação. Então, concluindo a apresentação, eu mostrei uma interface genérica para verificação, visualização e correção de violações de qualidade. Pelo poder da linguagem Faro em si, nós podemos criar regras específicas de domínio ou de projeto,
Nós utilizamos rapidamente uma biblioteca para a especificação de transformações de código que são aplicadas automaticamente, e assim como o DCL que vimos na primeira parte desse vídeo, a solução está totalmente integrada ao ambiente de desenvolvimento, fornecendo informações em tempo real para o desenvolvedor sobre as violações que ele pode estar inserido no código. Concluindo a apresentação, eu mostrei duas soluções em manutenção de software do ponto de vista prático, ou seja, com ferramentas disponíveis para uso, que estão integradas totalmente com o ambiente de desenvolvimento, então o desenvolvedor não precisa usar uma ferramenta à parte ou sair do ambiente de desenvolvimento para analisar o seu código. E essas soluções podem ser estendidas para especificação de regras ou restrições específicas do domínio ou do projeto a ser analisado. Gostaria de agradecer a quem acompanhou o vídeo até aqui. Por ser um mini curso, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria mostrar os detalhes de implementação dessas duas soluções para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me contatem ou deixem um comentário aqui embaixo. E por favor, dê um joinha se gostou do mini curso e a gente se vê em outros mini cursos no futuro. Até mais!